Agora vamos ler a página 19, ainda do capítulo 2 do Atenaza. Bom, no vídeo passado nós paramos justamente nessa última frase aqui da página 18. Rode Dicaiópolis legem, ou seja, Dicaiópolis diz, bom, isso é continuação da conversa entre Dicaiópolis e seu escravo Xantias. Dicaiópolis está um pouco irritado porque Xantias é preguiçoso, ou seja, é Argos, o nosso Xantias, mas o Xantias a critica e diz que o seu déspota é Calepós, ou seja, muito duro, né? Muito severo. Bom, então vejamos o que vai acontecer aqui. E o Dicaiópolis, né? Enfim, como ele é o déspota da história, ele pode usar o imperativo, né? Elte deoro, vem aqui. E assim ordena o coitado do Doulos a obedecer. Elte deoro cai, e aqui bom, passamos para a segunda página. Sulambanei. Lambanigarto arotron kai fere auto proston agron. Bom, aqui novamente a técnica de sublinhar as palavras novas. Lambane, o verbo lambano, quer dizer pegar alguma coisa, né? Lambano. Sulambano, você tem uma preposiçãozinha su no iniciozinho do verbo, que esse su geralmente dá a ideia de junto, né? Em conjunto, com. Sulambane, ao pé da letra, pegar algo, segurar algo com, né? Com a ajuda de outra pessoa, em conjunto, com. O que, nesse caso aqui, Dicaiópolis está ordenando que ele se aproxime, que o seu escravo se aproxime e o ajude. Sulambane, o ajude. Bom, o ajudar aqui é nesse sentido literal, né? De alguém que pega em conjunto, né? Que segura em conjunto. Vem aqui e ajuda. Lambane, bom, aí o verbo propriamente pegar, né? Pega, pois, lambane, gar. Esse gar é uma partículazinha, uma pequena palavra que aparece muitas vezes, né? Com caráter explicativo. Pois, geralmente está escrito pois, né? Lambane, pois, lambane, gar. To arotron, uma palavra que vimos no vídeo anterior, o arado. Kai ferei, autoproston agron. Ferei, que é o carregar, um verbo que a gente já viu. Pega esse arado, o que está aqui, né? O to arontron. Está aqui o nosso arado, o nosso to arontron. Opa. E o Dicaiópolis não diz fere proston agron. Fere o quê? Fere to arontron. Lambane, tanto lambane como fere, nesse caso, estão relacionados com to arontron. Ou seja, né, ajuda, pega o arado e leva proston agron para o campo. Proston agron. Bom, agron, a mesma palavra que nós vimos no capítulo anterior, que é a palavra para agronomia, né? O estudo das leis do campo. Agron. Não confundir agron ou agros, né? Se queremos o nominativo singular. Não confundir com o contrário, que é argos, que é a palavra que nós vimos na página anterior, que quer dizer preguiçoso, que é o adjetivo para preguiçoso. Bom, argos aqui é um adjetivo, preguiçoso, que é justamente o que Dicaiópolis está chamando o escravo, né? Dizendo que ele é argos, que ele é preguiçoso. E agros, daí agroecologia, agroeconomia, etc., que é o campo. E aqui é um substantivo, né? Não é adjetivo. E ainda, se vocês quiserem diferenciar também, podem diferenciar de Argos, que é a cidade de Argos. A cidade grega, a cidade de Argos. Com letra maiúscula, então, enfim, é diferente de Argos preguiçoso, do adjetivo. Então, prestem atenção a palavras, essas palavras são similares. Bom, e continua falando o Dicaiópolis. Ego, bom, lembrem da psicanálise, né? O ego,
o idem, o superego, etc. O que é o ego? É o eu. Ego. Egogar, novamente esse gar que aparece o tempo todo. Elauno tus buos. Bom, tá aqui nosso amigo de Caiópolis. E de Caiópolis diz: Elauno tus buos. Tus buos, tá aqui o nosso tus buos. E de Caiópolis, justamente fazendo essa ação, né? Com tus buos. Alá speude. Mikros mengar esti ho agros. Macros de roponos. Ele diz, bom, de Caiópolis, né? Bom, eu elauno tus buos, alá espelte, mas apressa-te. Alá espelte, mas apressa-te. Micros mengar esti ro agros, pois o campo é pequeno. Micros. Ro agros, micros, o campo é pequeno, pois o campo é pequeno. Mas, ou por outro lado, roponos, um vocabulário que nós vimos do capítulo 1, roponos, o trabalho é grande. Macros. Então temos aqui uma oposição entre micros e macros que é muito bem estabelecida por essas duas palavrinhas que vêm juntas, essas duas partículas que muitas vezes andam juntas, né, como a gente comentou no vídeo passado, que é mende. Men de um lado, de outro lado criando uma oposição. Né? Se por um lado o ro agros micros est, né? Por outro lado, roponos magros est. E aqui cria-se a oposição. Essas são, repetindo as informações que são dadas, como aparece aqui na glosa do texto, essa exclamação, né, ela vai indicando os imperativos, os verbos imperativos que o grego está utilizando. No seu devido momento, nós vamos sistematizar essas formas verbais. Né? Sulambanei, ajuda. Lambani, pega. Ferei, carrega. Conduz, carrega. E geralmente não é à toa que esses imperativos estão sendo utilizados por Dicaiópolis, que é o déspota, né, em relação ao seu escravo. Bom, faz sentido, né? Nessa relação tanto desigual como há de ser na sociedade escravista. Né? E, bom, Dicaiópolis diz ego elauno tus bulos, dizendo o que está fazendo. Diati uc elaunes tus buos. Esse diati nós vimos na página passada, quando comentamos a página passada, por qual razão, né? Por quê? Por qual razão? Diatu. Por qual razão o kelaunis? Ou seja, por qual razão não conduzes? Não conduzes o quê? Aqui falta o objeto direto. Tus buos. Bom, nós vimos o acusativo singular, que geralmente termina em ômicron nu, por enquanto, né? E aqui nós estamos vendo o acusativo plural, tus buos. Vejam a terminação em ômicron y sigma. Tus buos. Bom, por enquanto só vejam isso e a gente vai sistematizar no devido momento, de acordo com a progressão dada pelo próprio material. Né? Observando também o jogo das diferenças morfológicas que caracterizam as mudanças de quem fala em relação aos tempos verbais. Elauno de Caiópolis, por exemplo, está dizendo, né? Elauno tus buos. Eu, elauno, eu. Ego elauno. Isso o Dicaiópolis está dizendo. Mas aí Dicaiópolis pode se referir a Xantias. E aí ele vai dizer elauneis. Diati uc elaunes tus buos. Com a interrogação. Por qual razão você não está conduzindo, né, os bois? Ou não, por que razão não conduzes os bois? Conduzes elauneis. E tem elaune quando aí a gente se refere à terceira pessoa do singular. Né? São essas três formas que a gente está vendo aqui. Portanto, primeira, segunda e terceira pessoa do singular do presente indicativo ativo. São as formas que estão aparecendo aqui. Prestem atenção nela. Vejam que como as coisas se repetem, esses padrãozinhos. Né? Aqui na glosa abaixo tem ego, kaló, ton, dulon. Ego, o pronome pessoal, né? Ego. Kaló, que é o verbo que nós vimos na página anterior, no início desse capítulo, que é o verbo chamar. Kaló. Ton, dulon, o escravo. Então, nós temos aqui o pronome, o sujeito, né? O verbo e o objeto direto.
Objeto direto, acusativo singular. E nós temos o verbo na primeira pessoa do singular, do presente indicativo ativo, justamente vejam a semelhança com elauno, como termina com esse ômega, que é típico da primeira pessoa, né? E aqui a gente já muda o tempo verbal, porque aqui nós temos um epsilon iota típico, dessa vez, da terceira pessoa do singular. E aí a gente vai ter Rodicaioplis kalei ton dolon. Bom, aqui já é, digamos assim, o narrador contando a história, né? De Caioplis kalei. Já não é o próprio de Caioplis dizendo o que está fazendo, né? E daí a gente precisa mudar o tempo verbal naturalmente. Bom, eu vou ler esse trechinho aqui, comentar com vocês, que é o próximo tópico. Bom, observem que a progressão do texto é sempre dada por esses númerozinhos que estão aqui ao lado, né? Isso é bem legal porque quase todos os textos em grego antigo, os textos, enfim, né, reais em grego antigo, eles têm sempre uma marcaçãozinha do lado para orientar a leitura, né? Como, enfim, um pouco como a Bíblia, né? Que tem os versículos, enfim, você não cita pela página, né? Mas você cita pelo versículo, pelo capítulo, pelo número que está marcado. E aqui isso não vai nos ajudar a justamente entender, pois cada capítulo começa da linha 1 ou da frase 1 e vai até a última frase. E é sempre marcado, né? Então, digamos que eu queira falar, a palavra que está presente no capítulo 2, linha 22. Vocês vão vir para cá sem eu precisar dizer a página. Se eu precisar falar que está na página 19, só vim aqui e ver que 20, 21, 22. É essa daqui. E aí é uma maneira de se encontrar no texto também, tá? Então, de repente, se vocês estiverem copiando o texto, alguma coisa, coloquem essa marcação. Bom, vamos lá. Doulos argos estin. Bom, para quem não está familiarizado com o alfabeto grego em letras maiúsculas, eis aqui um exemplo. Podem treinar no YouTube, tem muitos vídeos no YouTube que ensinam a escrever o alfabeto. Vocês podem também escrever essas letras. É importante saber as letras também em caixa alta, né? E também saber a ordem das letras no alfabeto, principalmente para usar o dicionário, né? Para vocês não ficarem perdidos. E aqui é Rodolos argos estin, ou seja, o escravo é preguiçoso. Aqui o argos, que é justamente esse aqui que eu diferenciava, né? Argos, adjetivo, preguiçoso. Então não confundir com o nome da cidade e não confundir com agros, de agronomia, agroecologia, que aí é campo. E aí o texto diz, polon chronon ponen enton agro Rodicaiópolis. Nós lemos essa frase e perguntamos, bom, quem é o sujeito? Bom, por enquanto, né, lembrem dessa dica para a gente entender quem é o sujeito da frase, que é identificar o nominativo singular. O nominativo singular, nós estamos aprendendo aqui que ele é identificado por esse artigo ro. E nós temos visto várias vezes que o nome de Dicaiópolis, no nominativo singular, termina com esse iota sigma, Dicaiópolis. Isso é o nominativo singular deste grupo de palavras, né? Como Dicaiópolis é o caso, né? Rodicaiópolis. Então, provavelmente, esse é o sujeito da frase que é Rodicaiópolis, apesar de Dicaiópolis ser a última coisa da sentença, né? Se a gente parar essa frase aqui, Dicaiópolis está no final, mas não, como já foi comentado, em grego isso não importa tanto. E a marquinha da palavra, o artigo, vai identificar que é sujeito, embora a ordem das palavras esteja um pouco diferente para a nossa percepção, não para o grego, né? Mas para a nossa percepção, que geralmente a gente coloca o sujeito no início da frase. Mas bom, Rodicaiópolis é o sujeito. O que Rodicaiópolis está fazendo? Ele está, e aqui é bom ir para o verbo, né? Uma vez identificado o sujeito, vamos atrás do verbo, o verbo pônei, que a gente tem visto algumas vezes. E nós temos visto também que essa terminação em epos em iota é característica da terceira pessoa do singular, o que faz sentido, porque aqui pônei está se relacionando com o Dicaiópolis. Então, Rodicaiópolis trabalha, pônei, trabalha, labuta. Polum chronon, a gente já viu isso no capítulo 1, trabalha muito tempo. Chronon, de cronologia, cronômetro, do deus Cronos, quer dizer tempo, né? Polum quer dizer muito, de, por exemplo, poligamia, né? Aquele que tem muitas, que é casado com muitas, ou muitos, poligamia. Poliandria, vários homens, enfim. Quer dizer muito. Então, Dicaiópolis trabalha muito tempo em ton agro. Trabalha muito tempo no campo. E aqui é campo, né? É o agro do campo, que é isso aqui. Agros, campo, de agronomia, agroecologia, não confundir.
Então, Dicaiópolis trabalha muito tempo no campo, em to agro. Telos. Telos é uma palavra, é um advérbio aqui que quer dizer por fim ou finalmente, por fim, finalmente, telos. Telos de proston oikon, badidzei, kai, resukatsei. Esses dois verbos nós vimos no capítulo anterior. Badidzei e resukatsei. Então não tem muita novidade, né? Então, finalmente, aqui o sujeito não está explícito, mas a terminação do verbo continua a mesma. E é a pessoa iota, o que indica que continuamos a falar da terceira pessoa do singular, do presente indicativo ativo. Bom, o sujeito, portanto, é o mesmo da frase anterior, é Dicaiópolis, continua sendo o mesmo. Então, Dicaiópolis, então, finalmente, né? Ou por fim, telos, por fim. Dicaiópolis caminha, badidzei, caminha. Proston oikon, caminha para casa. Proston oikon, caminha para casa. E cai e resukatsei. E descansa. Rogar de Caiópolis, malacanei. Também a gente viu esse verbo jacanei, nós já vimos toda essa estrutura, todas as palavrinhas aqui, do que eu acabei de ler. Ora, de Caiópolis, por fim, né, de Caiópolis, caminha e vai para casa e descansa, pois, o mesmo sujeito, pois de Caiópolis, está muito cansado. Canei é cansar, e mala é muito. Então, aqui está muito cansado, né? Pois se cansa muito, se a gente quiser ser mais fiel à forma verbal da terceira pessoa, né? Pois se cansa muito. En un to oiko kateudei. Kateudei, ele vai dormir, ainda a mesma terminação do verbo, ainda em relação a Dicaiópolis. Então, Dicaiópolis vai dormir. Ele vai dormir aonde? Portanto, né, para traduzir esse ele, portanto, vai dormir. Ou dorme. To oiko, na casa. En to oiko, na casa. Ele dorme na casa. Por que aqui proston oikon é para a casa e aqui en to oiko é na casa? Bom, eu vou deixar em aberto para quem não sabe, mas isso vai ficar claro com o decorrer da leitura, né? Essa é a graça do método. Só associem e prestem atenção às sutilezas de como esses pequenos movimentos de linguagem vão acontecendo, né? Para a casa, na casa, com os bois. Esses pequenos movimentos vão diferenciando justamente os casos das palavras em grego antigo que a gente vai sistematizar. Tá? Então, fiquem atentos e atentas. E como na casa e a casa, há uma diferença na ortografia, né? Uma diferença na escrita da palavra, diferentemente do português. Eu só vou mudar no português a preposição. Eu vou à casa, eu uso a preposição a. Estou na casa, uso a preposição na. Vou para a casa, né? Eu altero a preposição, mas a palavra casa, em português, é sempre a mesma, não altera a sua morfologia. Em grego antigo isso não acontece, esse é o ponto. Em grego antigo, se você fala eu vou à casa, eu estou na casa, isso altera a forma da palavra casa, que nesse caso é oikos. Então vocês veem que para a casa, ou vou à casa, né? Dicaiópolis caminha para a casa, você tem oikon, né? Você tem o artigo que muda e tem a palavra em si, o substantivo em si, oikon. Mas se eu digo que Dicaiópolis dorme, né? Descansa, dorme na casa, aí eu vou ter um outro artigo, to, e eu vou ter a palavra sendo escrita como oikó, com esse ômega com iota subscrito. Vocês veem como a palavra em si muda. Essa é a diferença substancial. Bom, Tederhusteraia eotenko Dicaiópolis ectu oiko ekbanei. Aqui tem essa expressão husteraia, que quer dizer no dia seguinte. Husteraia. Husteraia quer dizer no dia seguinte, enquanto que eoten
é ontem, quer dizer logo cedo, na aurora. É a palavra para de fato o comecinho do dia, né? É ontem, é o comecinho do dia. E Rusteraia é o dia seguinte. Então, o que está acontecendo no dia seguinte, logo cedo? Bom, nós temos novamente o sujeito Rod Caiópolis, está claro aqui. Rod de Caiópolis no dia seguinte, logo cedo. Ekbanei. Nós vimos na página passada. Ekbanei, caminhar para fora de. Caminha para fora de quê? Para fora da casa. Agora percebam como a mesma palavra casa, oikos, agora vira oiku, né? Com esse ômicron Y no final. Que a gente lê oiku. E novamente há uma diferença morfológica em relação a oiko e em relação a oikon. Porque aqui eu não estou falando que vou para casa ou vou a casa, nem estou falando que estou na casa. Aqui eu estou falando que eu vou caminhar, eu caminho de casa. E aí já muda a escrita da palavra oikos, tá? Enquanto que em português a gente só precisa mudar a preposição, só botar um de, mas não é o caso aqui. Então, ele dorme no dia seguinte, logo cedo, de Caiópolis sai de casa. Então, esse epeita, que também aparece várias vezes em texto em prosa, né, como esse aqui, em grego antigo, epeita, quer dizer então. Então, kalei kai legei, ainda de Caiópolis, né? Então, epeita, de Caiópolis chama kalei e diz, kalei kai legei. Chama quem? Tondolo. Então chama Tondolo e diz: Ó Xantia. Ó Xantia. Ela vai falar dos. Repreendeu o cuidado do escravo. Vamos ver. Ego men kalose. Diati o que banes ectu oiku. Uma pergunta, né? Tá vendo? Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, corresponde à nossa interrogação. E aí de cá você dizer: Ó Xantias. Ego men kalose. Eu estou te chamando. Egomen kalose. Esse se aqui é um pronome que refere justamente a Xantias. Eu estou te chamando, né? Diati, que a gente já viu, por qual razão? Diati, o que banes ectu oiku. Por que não estás caminhando ou não caminhas para fora da casa? Por que não fazes isso? Por que não caminhas? Por que não caminhas para fora de casa? Ou, em outras palavras, por que não sais de casa? Né? Porque está dentro de casa. Mecateude, não durma. Mecateude, não durma. Alá spelde proston agron. Não durma. Alá, mas apressa-te. Proston agron. Apressa-te para o campo. Observem a semelhança de estrutura. Aqui eu tenho esse pros. Aqui, onde está o meu outro pros? Aqui eu tenho também pros. Aqui é proston oikon, aqui é proston agron. Para a casa, para o campo. Então observem o papel dessa preposição pros. Tá? Em grego antigo, como em português, tem preposição. E observem como é similar a preposição de proston oikon em proston agron. Pois não durmas, mas apressa-te e vai para o campo. Mais ou menos, né? Isso que o de Caiópolis está querendo dizer. Alalambanei to arotron caifere prostonagron. Mas pega lambanei, pega o arado, que a gente viu o desenhozinho lá em cima, e o leva prostonagron. Acabamos de ver. Levar o arado prostonagron. Kalepos gar estinchoponos kai macros sudecateudes enton oiko kai o uponeis. Lá vai de Caiópolis ainda, né? Kalepos, essa palavra foi usada antes, na página anterior, por Xantias, para dizer que o de Caiópolis era muito duro, né? Muito rígido, mas agora é o de Caiópolis que fala. O que é Kalepos? Não, ele não está chamando Xantias de Kalepos, né? Esse adjetivo está sendo relacionado a Hoponos. Nós vimos o verbo ponei, que é o verbo trabalhar, aqui na terceira pessoa, né? Ou poneu, se a gente quiser colocar na primeira pessoa, que é o verbo trabalhar, e do mesmo campo lexical nós temos ponos, como está aqui, ponos
que quer dizer o trabalho, né? O trabalho, a labuta. Então, o que é difícil, o que é duro, é roponos, o trabalho. Pois o trabalho é duro, verbo esti, verbo ser, é duro. E o que? E macros, e grande. Su de cateudes ento oikod kai upones. Eu comentei que aqui nós temos esse se é uma referência a outra pessoa da conversa, né? No caso, a Xantes, ao escravo. E esse su também. Então, quer dizer tu, né? Su. Nós temos ego e temos su. Né? Ego, eu, tu. Então, tu descansas, cateudes, ou dormes, literalmente, né? Cateudes, entooiko na casa, entooiko na casa, e upones, e não trabalhas. Ego, bom, aqui claramente você vê a diferença entre su e ego, né? Agora, de Campos volta a falar dele, né? Ego, depono, o verbo na primeira pessoa agora, ego, combinando com ego, né? Concordando com ego. Ego depono polum cronon kai mala canon. Egopono, eu trabalho, né? Egopono, muito. Polum, muito tempo. Polum crono. Kai mala cano. Estou muito cansado. Pô. Diz o déspota, né? Que é a palavra grega, né? O mestre. Não estou chamando ele de déspota com associações muito negativas, né? Mas é a palavra grega que é uma das palavras usadas para o mestre de escravos. Podia ser o déspota, ou podia ser kurios, que é outra palavra em grego também para essa figura, né? Bom, aqui terminou a página. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Bom, aqui embaixo tem a glosazinha que vocês podem revisar das palavras novas. Bom, mas eu fiz um levantamento de todas as palavras novas que estão aqui. Eu vou ler só essa última parte aqui, né? Egomen pono, upones, rodolos, upone. Bom, isso é praticamente uma paráfrase, né, do que estava ali do lado. Egomen pono. Então, o texto coloca essa glosa para vocês justamente observarem a correlação entre ego e pono, como o verbo muda para poder se concordar com ego. E o su, que é o tu, né? O pones, e como essa terminação pones concorda com a segunda pessoa do singular, tu. E rodulos uponem. E agora o verbo termina em epsilon e iota, porque aqui está se falando mais em termos gerais, né? Na terceira pessoa. O escravo não trabalha. Rodulos uponem. Bom, essa parte é isso. Depois a gente vai para a próxima página. E valeu, obrigado e até a próxima.